Que bênção. Olha, queridos, eu queria dizer para os irmãos que Deus tem um desejo grande, um desejo maravilhoso, portentoso. Portentoso é aquilo que não cabe, é aquilo que vai além do que pode ser contido numa sala como essa, dentro de uma casa, numa vida. Deus tem bênçãos maravilhosas para nós, mas Deus tem também o modus operandi, quer dizer, a maneira como Ele realiza as suas bênçãos. E Ele nos diz nesse texto que Ele gosta quando os irmãos estão unidos. Por quê? Porque nesse momento é como se fosse um orvalho, é o orvalho do Hermon que desce sobre o Monte Sião, é como se fosse a unção que desce sobre a cabeça do sacerdote. Neste momento em que o povo de Deus está unido, Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida, e faz isso sempre, amém? Olha só, olha o primeiro versículo e o último: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Última frase, ali na união dos irmãos, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amados, sabe por que você às vezes tem preguiça de vir ao culto? Porque Satanás quer que você perca a bênção. Sabe por que você às vezes fica com raiva de algumas coisas, de alguns irmãos, de algumas situações? Porque Satanás quer que você não conviva com eles. Satanás quer que você perca a bênção. Por quê? Porque Deus está no ajuntamento do seu povo. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Isso não é você lá em casa, não é você sozinho, é no ajuntamento. Deus gosta de nos ver como corpo, juntos. Por isso Ele disse que quando Ele ajunta, quem não está ali, não está só não ajuntando, mas está espalhando, está trabalhando contra Deus e contra aquilo que Deus quer fazer. Então nós precisamos ter isso em mente, porque Deus tem uma alegria tremenda em nos ver reunidos, e não só reunidos, mas unidos. Agora aqui tem um segredo. Quando Deus está falando que Ele vai ordenar a bênção e a vida para sempre na união do seu povo, na união dos seus filhos, Ele está pensando em algo. Ele não está pensando só em estarmos juntos, Ele está pensando em alguma coisa além disto. E eu queria então que você fosse para um outro texto. Deixa esse texto marcado aí, mas vai para um outro texto comigo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 1, verso 10. Esse texto, junto com o outro que vou ler logo em seguida, ele é um texto que esclarece o que Deus quer dizer com união. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Ele diz assim, o apóstolo Paulo falando, inspirado por Deus: rogo-vos, é um pedido profundo, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Irmãos, o que Deus está dizendo para nós é que Ele nos quer sintonizados, Ele nos quer na mesma sintonia. Ele está dizendo para nós: olha, não fiquem divididos, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, um dizendo que gostaria que fosse assim, o outro dizendo que gostaria que fosse assado. Eu quero, Deus está dizendo para nós essa noite isso: eu quero derramar a minha bênção, mas para mim derramar a minha bênção, vocês precisam estar unidos. Como? Na mesma sintonia de mente. Vocês precisam estar com o mesmo propósito, com a mesma mentalidade. Vocês precisam ter a mesma visão, vocês precisam falar a mesma coisa, vocês precisam ter a mesma disposição mental.
Vocês precisam ter o mesmo parecer. A cabeça de vocês não pode ter cada um pensando: ah, eu tenho a minha opinião, ah, eu tenho o meu jeito, ah, eu quero da minha maneira. Não, existe uma maneira que é para todos, é a maneira de Deus. Amém? E todos devem ter o mesmo parecer. Todos devem querer a mesma coisa, todos devem estar objetivando a mesma coisa. Por isso precisamos ser unidos em propósito, por isso precisamos ser unidos na caminhada. Por isso não podemos cada um estar olhando para um lado, não podemos ter aquela crítica destrutiva: ah, eu penso que não é assim, ah, eu penso que desse jeito está errado. Bom, amado, se Deus está nos orientando, se Deus está se manifestando, se Deus está glorificando o seu nome entre nós, se Deus está dando a direção através dos seus líderes, Ele manda lá em Romanos 13, nós obedecemos aqueles que são os nossos guias espirituais. Então o que temos que fazer? Nós temos que andar na mesma visão do líder, nós temos que andar na mesma disposição mental do líder, nós temos que ter o mesmo parecer do líder, nós temos que falar a mesma coisa que o líder fala. Amém, queridos? Deus gosta disso, e Ele fala que quando estamos unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, aí nós voltamos lá para o Salmo 133, ali Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Você pode reparar uma coisa: no meio do rebanho, quem são aqueles que estão bem? São aqueles que estão sempre sendo críticos? Quem são aqueles que dão mais frutos? São aqueles que colocam mais reparos? Não, são aqueles que são mais submissos, são aqueles que são mais desejosos, são aqueles que estão mais unidos, são aqueles que sempre andam juntos. Esses estão melhores. Eu sou pastor há 22 anos, eu não sou pastor desde ontem, eu não sou pastor só este ano, eu não sou pastor há 2 anos, eu não sou pastor há 10 anos, nem há 20 anos, são 22 anos, indo para 23 anos, tem alguns que nem tinham nascido quando eu comecei a ser pastor, e eu posso dizer para você, com toda certeza, crente que não anda junto, está trabalhando contra a obra de Deus, e crente que anda junto, mas não na mesma disposição mental, está se insurgindo contra Deus, porque se Deus deu uma direção, por que ele não segue? Porque ele tem a opinião dele, a autoridade sobre ele é ele, e esse tipo de pessoa não tem a bênção de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus diz que melhor é obedecer do que o sacrificar. A obediência é o avesso do que Adão fez lá no Éden. A obediência é o avesso da proposta de Satanás. Satanás quer rebelião. Por isso que Adão e Eva se rebelaram contra a ordem de Deus. Era tão simples. Eu ouvi o pastor Sérgio falar uma coisa. Esta semana viajamos aí para uma cidade para confirmar um trabalho, e ele disse uma coisa para mim: pastor, Deus me deu um discernimento que eu queria compartilhar com o pastor. Falei: pode falar, Sérgio. Ele falou assim: mas o senhor não se assuste no começo não, deixa eu concluir. Falei: manda lá, irmão, pode mandar. Ele falou: pastor, sabe por que eu acho que Deus colocou aquelas 2 árvores no jardim e disse para o homem não tocar na árvore do bem e do mal? Eu falei: bom, eu tenho o meu parecer, qual é o seu? Ele falou: porque a lei é boa para quem não tem discernimento. A lei é boa para segurar, para reter a vontade daquele que não tem discernimento, daquele que não tem sabedoria, daquele que não tem um desejo real de agradar a Deus. Então Deus faz o seguinte, Ele diz: olha, não faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. Por quê? Porque Ele cria um parâmetro e Ele dá o julgamento do inferno para segurar o cara, para o cara não fazer o que é errado. Aí ele falou: sabe por quê, pastor? Porque a verdadeira pessoa, a identidade cristã verdadeira se revela quando a pessoa tem liberdade. Quando ela fica livre, ela revela quem ela é. Quando Deus soltou os 2 no jardim, o que eles fizeram? Eles falaram: somos livres,
para fazer o que queremos. E eles ficaram contra Deus. Por quê? Porque o coração deles não era a favor de Deus, era contra, o tempo todo. Falou, às vezes você fala para o cara assim, ele falou assim, sabe por que a gente tem que ter esse negócio de ter dízimo na igreja? Porque tem que falar da lei do dízimo. Porque é o seguinte, se você chegar para a igreja e falar assim, irmão, olha, você está livre para dar o que você quiser, sabe o que os irmãos vão fazer? Uma grande parte não vai dar nada para Deus. Sabe por quê? Porque eles na verdade não têm o desejo de ver a obra do Senhor caminhando, eles amam o dinheiro. Então quando você deixa eles livres, eles fazem a besteira, eles revelam a velha identidade, eles não revelam a nova. Quantas pessoas você acha que tem na tua igreja, pastor, que se você falasse, olha, esse negócio de dar dízimo, papo furado, esse negócio da oferta, papo furado, você dá o que você quiser, quando você quiser, quantos você acha que dariam ofertas no nível de dízimo, continuariam dando liberalmente, sem pressão? Falei, ó, tem uma porcentagem boa que não dá nem falando que é lei. Eu não sei como que ficaria esse negócio não. Ele falou, pastor, quando há liberdade, a pessoa revela quem ela é. Você fala para o filho, você não vai aqui, você não vai ali, você não vai fazer aquilo, você não vai fazer aquilo outro, você não vai fazer aquilo. Aí você fala um dia para ele assim, olha, agora você é adulto, você vai tomar as suas decisões. A primeira coisa que ele vai fazer é o que ele não deve fazer. Agora, se ele te ama e ele te respeita, ele vai fazer o que você ensinou ele a fazer. E quando ele não te ama e não te respeita, ele vai fazer o que está na cabeça dele, porque ele ama o desejo dele, ele ama a vontade dele. A liberdade revela a nossa verdadeira identidade. Por isso Deus está dizendo que Ele ama quando as pessoas em plena liberdade vêm para a casa de Deus e sintonizam na mesma disposição mental. É óbvio que nem todos aqui pensam igual, amém? Pensamos igual? O que vocês acham? É tudo vaquinha de presépio aqui? Não, a gente pensa diferente. A gente pensa diferente, cada cabeça aqui uma sentença, como diz o ditado popular. Mas se a gente ama Jesus, o que a gente diz para Jesus quando o que Ele quer é diferente do que a gente quer? O que a gente diz para Ele? Seja feita como tu queres e não como eu quero. Seja feita a tua vontade e não a minha. Amém ou não? Então Deus, quando vê o povo dele com toda a liberdade, tendo uma liberdade total como é aqui no Ocidente, como é aqui no Brasil, o povo dele se reunir para dizer todos amém àquilo que ele fala, àquilo que ele diz, a direção que ele dá para a igreja, ele ama essa gente que se une para fazer a vontade dele. Então ele derrama a bênção dele, porque ele sabe que essa gente não está sendo forçada a fazer aquilo. Eles poderiam ir embora, eles poderiam fazer o que querem, mas eles preferem fazer a vontade do Pai, revelada na sua palavra, através da sua liderança, através dos seus profetas e pastores. Quando ele encontra esse povo, diz a palavra, que ele derrama a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Quer ver? Vai comigo para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 13, verso 11. Só para a gente dar uma confirmada nisso. 2 Coríntios capítulo 13, verso 11. Ele terminando essa mensagem, ele diz assim para a igreja, 2 Coríntios 13, 11, ele diz assim, quanto ao mais, quer dizer, irmãos, eu já falei um monte de coisa, mas quanto àquilo que eu não falei, quanto ao mais, irmãos, até a presença de Deus, né? A Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede de mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará onde? Convosco. Aí volta para o Salmo 133, salmista recebendo essa revelação, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que é derramado na cabeça de Arão, que vai descendo pelas suas
pelas suas barbas que desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião. Ali, onde? Na união dos irmãos. Que união é essa? União de mesmo parecer, de mesma disposição mental. Ali o Senhor dá uma ordem: recebam a bênção, recebam vida, recebam sempre. E então esse povo que preferiu a Deus em honra, apesar de pensar diferente um do outro, apesar de achar que muitas vezes não é muito legal aquilo que está acontecendo, mas Deus, tu sabes, eu vou procurar entender, eu vou procurar estar com os irmãos. Pastor deu essa direção, ele mostrou pela palavra, eu não vou sair por aí, indo para lá, indo para cá, eu vou permanecer unido, porque eu sei que o Senhor está determinando uma ordem, e a ordem é que eu seja abençoado, e a ordem é que eu receba vida e receba para sempre. Amados, eu tenho, como eu disse para vocês, 22 anos de ministério pastoral. Eu sou hoje o pastor mais antigo dessa cidade, embora não o mais velho. Tem cara mais carcomido que eu aí, né? Mas eu sou aquele que está aqui há mais tempo pastoreando uma igreja. Não tem um pastor nessa cidade que pastoreia a sua igreja há mais tempo do que eu pastoreio vocês. Não tem nenhum. Eu sou pastor de mais tempo em Marília. E eu sou evangélico há 53 anos. Eu já vi gente arrotar peru, comendo urubu, e depois mostrar para todo mundo, através do arroto, do cheiro dele, o que tinha dentro dessa pessoa. Isto é, mascara, está lá na igreja, glória a Deus, aleluias, e depois vem o pecado e todo mundo vê, para todo mundo ver. Já rolou muita água debaixo da ponte nesses 53 anos, em que eu sou evangélico. Já rolou muita água debaixo da ponte nesses 22 anos que eu sou pastor. E eu posso dizer para vocês com segurança, eu tenho nessa igreja líderes que eu não abro mão da amizade deles. Sabe por quê? Porque são homens e são mulheres dos quais o mundo não é digno. Eu sei que são gente com defeito, eu sei que são gente com problema, mas eu sei que são pessoas confiabilíssimas, que têm andado comigo há muitos anos, não têm andado comigo de ontem e de hoje. E eu posso dizer para vocês, tem muita igreja abençoada em Marília, mas esta igreja não está fora do rol das abençoadas. Esta igreja é muito abençoada por Deus. Nesta igreja, deste púlpito, vocês não ouvem mentiras. Deste púlpito, em 22 anos, eu não me lembro de ter massageado vocês para agradar vocês, para mantê-los aqui dentro. Não me lembro disso. E se vocês se lembram, pode me desmascarar agora. Pode me desmascarar e dizer: é mentira, um dia você falou assim, 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 aquilo era uma grande mentira, você falou para nos agradar. Pode falar, eu dou liberdade para você falar, e não vou ficar bravo com você não, se você falar a verdade. Se você falar mentira, eu queimo você daqui, porque eu não vou aqui dizer para o povo de Deus que você falou verdade quando você mentiu. Agora, se você tem verdade para falar, pode dizer. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que está acontecendo nessa igreja é uma bênção muito grande. E é para você andar junto, não é para você espalhar. Ande junto, porque Deus está ordenando a bênção, Deus está ordenando a vida. Está acontecendo. Está acontecendo. Hoje de manhã nós tivemos uma manifestação de Deus aqui gloriosa. Gloriosa. E você faz parte dessa obra, você faz parte dessa bênção. Por isso vamos ter a mesma disposição mental, vamos ter o mesmo parecer, vamos viver em paz, vamos largar de puxar um para um lado, outro para o outro. Se bem que eu não tenho visto isso na igreja, eu tenho visto os líderes andando todos juntos, querendo, se esforçando, lutando, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero aqui exortá-los. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente deixa entrar seta na mente da gente. Satanás, ele trabalha com setas. Olha lá o Salmo 91, ele fala de setas que voam de dia, setas que voam à noite, mortandade que mata ao meio-dia. Ele está falando de demônios que estão passando entre os homens, para matar, para destruir, para roubar, para lesar, para abater, para roubar,
mas Deus veio para desfazer a obra do diabo. Então, quando a gente anda junto, quando a gente pensa não a mesma coisa, mas tem a mesma disposição mental, isto é, fazer a vontade de Deus, juntar para fazer a vontade de Deus, juntar para nos tornarmos mais fortes, o Senhor olha para isso e fala: esse é o meu povo, esse é o meu povo, é disso que eu gosto. Aqui há paz, aqui há vínculos, aqui há bênção, aqui há gente com o coração segundo o meu coração. E então Ele dá a ordem. Aí aquilo que você está desejando vem, aquilo que você está precisando vem. Então, meu irmão, sintoniza na mesma disposição mental. Amém? Amém ou não amém? Então é isso que Paulo está falando, é isso que Deus está falando. E eu sei que aqui, neste momento, Deus está agindo, eu sei que Deus está fazendo. E eu quero pedir a você, que se alguma coisa contra aí dentro, se você tem alguma coisa contra a obra de Deus aí dentro, se você tem alguma coisa, aquilo que está sendo, para onde está sendo levada a obra de Deus nesse lugar, lembre-se, você pode, não que você esteja, você pode estar errado, você pode estar errada. O que eu devo fazer então, pastor? Você deve conversar com a sua liderança e dizer o que você pensa, porque você pode estar certo, você pode estar certo, e você pode então ajudar com a tua postura, com a tua posição, com a palavra de Deus. Amém ou não amém? Então nós temos que estar juntos. Por isso que a mesma disposição é bacana por causa disso, porque podemos ter opinião diferente, mas de repente você vem e fala assim: pastor, olha, eu tenho visto acontecer isso, isso e aquilo, e Deus tem me revelado que deveria ser assim, assim, assado. É mesmo? Vamos orar sobre isso. E de repente Deus começa a mudar as coisas na direção que Ele estava te falando, porque era Ele falando. Amém ou não amém? Amém, queridos? Então, vamos ter a mesma disposição mental. Diga para o teu irmão: vamos ter a mesma disposição mental. Vamos estar unidos no mesmo parecer. Que não haja rebelde no nosso meio, que não haja intrigas no nosso meio, mas que sejamos unidos, porque Deus habita no meio dos louvores de um povo unido. E quando esse povo está unido, quando você está unido com esse povo, Deus ordena, Deus dá uma ordem lá do céu, para que haja bênção na tua casa, para que haja bênção na tua vida, para que haja vida em você. Amém? Aleluia. E crendo nisso, irmãos, de que aqui tem uma ordem de bênção e de vida, eu quero orar por vocês.